Olá, pessoal, boa noite. A gente está começando aqui mais um Lighting Trends. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Lígia, sou arquiteta aqui na Save Energy e hoje a gente vai ter mais um conteúdo super legal falando sobre iluminação. Vocês devem ter visto que o nosso tema de hoje é sobre projetos corporativos e a gente vai ter um bate-papo aqui. Eu vou apresentar a nossa convidada. A nossa convidada é a Júnia Carsalade, ela é formada em meio ambiente pela UniBH, ela é técnica em desenho arquitetônico, técnica em desenho arquitetônico, já falei, pós-graduada em Master em Arquitetura e Iluminação pelo IPOG de Minas Gerais, e ela trabalha há mais de 30 anos com projetos luminotécnicos em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em São Paulo e por todo o Brasil. Ela atua em projetos com certificações sustentáveis, como LEED e Aqua. Em 2011, ela criou o próprio escritório, que se chama Lucy, Projetos e Consultoria Limitada, onde ela desenvolve esses projetos comerciais, corporativos, residenciais, de interiores e exteriores. Ela já participou de várias mostras, como Casa Cor e Modernos e Eternos, né, que é de BH, em parceria com profissionais da área de arquitetura, de design de interiores e em projetos autorais. Então, hoje a gente vai falar com ela. Júnia, seja muito bem-vinda, obrigada pela sua participação aqui conosco. Bom dia, gente, tudo bom? Prazer meu estar aqui. Então, hoje a gente vai poder conhecer um pouco mais dos seus projetos, falar um pouquinho sobre eles, né? Isso, que eu puder contribuir, né, para dar informações para vocês preciosas de iluminação. Eu vou já compartilhar aqui a sua apresentação, né, para a gente começar. Vamos para o começo aqui. Então, o nosso tema de hoje é as soluções criativas para projetos corporativos. E eu já vou começar aqui com algumas perguntas sobre esses projetos corporativos, né? Por exemplo, a gente sabe que são tipos diferentes, a gente trouxe aqui muitas pessoas falando sobre mais projetos residenciais, embora tenha uma mescla, às vezes, com projetos comerciais também. Mas eu queria saber de você, assim, quais são os principais desafios quando a gente tem um projeto corporativo em desenvolvimento? Bom, começa dependendo do projeto corporativo, porque a gente pode pegar um projeto corporativo de uma empresa já grande, estabilizada, né, que está fazendo alguma reforma, ou que está construindo um novo andar, ou que está fazendo uma nova sede, como a gente pode pegar também startups, né, que são as pessoas que têm uma boa ideia, mas que estão começando agora e estão com muito pouco, vamos dizer que assim, muito pouco capital para investir. Então, depende muito de como chega para a gente esse projeto. Quando são projetos de mais larga escala, que a gente pode fazer uma coisa mais inusitada, a gente faz. E quando é um projeto pequeno, digamos que é um projeto que tem que ser um projeto mais econômico, aí que é o grande desafio, que é a história mais interessante, porque a gente tem que fazer um projeto bem legal com peças mais comuns, né, que a gente tem no mercado. E é muito legal fazer isso, porque a criatividade rola e você consegue fazer muitas coisas interessantes com peças mais básicas, sabe? É muito legal. Bacana. E aí outra coisa que acho que surge como dúvida, assim, é a questão de normas, né? Porque quando a gente fala de residências, por exemplo, a gente acaba ficando um pouco na questão do que o cliente acha que é mais confortável para ele e tal, mas a gente sabe que quando são projetos, dependendo desses espaços, a gente precisa se atentar a questões de normas também, né? Sim. Para a residência, você não precisa se preocupar muito com as normas, porque é muito mais uma questão de sensação de cada morador, né? Assim, tem gente que gosta de mais luz, tem gente que gosta de menos luz, então você adequa isso àquela pessoa. Agora, quando você faz um projeto corporativo, você tem que fazer ele de acordo com as normas. Nós temos, no caso, a norma 8995, e que ela exige uma série de coisas, por exemplo, em cima das mesas de trabalho você tem que ter 500 lux no mínimo
iluminação para a pessoa poder trabalhar. E aí existem várias regras, várias normas para esse local corporativo. Então, na circulação tem que ter X lux, né? Na mesa de trabalho tem que ter X lux, tudo você tem que seguir um critério dessas normas já existentes que foram feitas pela BNT. No caso do corporativo, como eu disse, é 8995. Certo. E aí, assim, uma outra questão que eu também tenho um pouco de curiosidade, que acho que quem está nos assistindo também, assim, o que que você pode dizer para a gente, assim, sobre o processo criativo, quando esses projetos, eles são corporativos, o que que muda para você, assim, de fazer, vou fazer um projeto residencial e agora eu vou fazer um projeto corporativo? Porque a gente sabe que no projeto residencial a gente tem um cliente único ali, é uma pessoa que a gente conversou, que a gente conhece. Esse projeto corporativo ele é para pessoas diferentes, né? Que a gente tem que pensar ali em umas necessidades padrão, mas isso acaba influenciando a sua maneira de realizar esse projeto? Claro. O projeto corporativo, em primeiro lugar, você tem que adequar ele às normas, não pode sair das normas. E aí existem várias situações, como, por exemplo, pé direito, cor, cor das paredes, cor do teto, cor de piso, cor de mesa, porque a cor, por exemplo, ela influencia demais na reflexão da luz. Então, quando vamos supor, aquela empresa que foi bolada pelo escritório de arquitetura, se ela usa muita cor e muita cor escura, nós vamos ter que carregar mais na iluminação para conseguir ter o resultado final dos 500 lux em cima da mesa de trabalho, por exemplo. Agora, se for uma empresa que ela seja toda clara, que tem uma boa reflexão, a gente já pode usar menos quantidade de luminárias para conseguir o mesmo resultado. Então, isso depende realmente de projeto para projeto, do conceito que foi dado por aquele profissional que elaborou ele. E eu tenho que adequar a iluminação a esse projeto, seguindo a norma. Certo. Aí aqui a gente, né, como a gente já tinha conversado já sobre os projetos assim, que a gente ia comentar hoje, então eu separei aqui, né, que esses que a gente trouxe aqui para você falar um pouquinho para a gente, eles são startups de tecnologia, como você falou antes, e comentou essa questão do orçamento, né, que acaba sendo determinante para o projeto, porque tem as limitações também. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Júnia, nesse caso, né, esses projetos eles foram desenvolvidos em parceria com o Escritório Óbvio de Arquitetura de BH, né? E, Esses que a gente escolheu. e aí eu queria entender um pouquinho assim, como que funciona esse processo? Elas fazem, elas te fornecem o projeto de arquitetura em que momento? Assim, no anteprojeto, vocês têm assim uma conversa de, isso aqui eu acho que teria que mudar alguma coisa? Como que funciona assim, essa integração sua com Das elas? parcerias, né? É, Olha, na Óbvio Arquitetura, a gente já começa na apresentação do projeto para o cliente. Então, antes do cliente ver o projeto que elas estão propondo, eu já entro para, nessa apresentação de um 3D, por exemplo, né, já ter alguma coisa, algum conceito da iluminação. Então é melhor, né? É muito melhor quando você entra nesse princípio, porque o cliente ele vai ter então uma noção do todo, né? Pelas imagens fornecidas. Então, na primeira apresentação do cliente, eu já fui para o escritório, né? Já estou lá no escritório, a gente discute, conversa, para elas já colocarem nas imagens a iluminação que a gente já está pensando. É uma coisa bem do princípio. legal, porque isso que eu fiquei pensando também, né? O cliente vai ver ali o projeto de arquitetura, ele quer ver também como que vai funcionar essa iluminação, porque a gente vai ver aqui nos projetos que eles fazem toda a diferença. E é interessante porque cada projeto, como eu já disse, é diferente do outro. Então, assim, tem projetos que você pode usar mais, tem projetos que já são mais clássicos, né? De uma empresa que não quer ousar tanto, que é uma coisa mais normal, digamos assim, uma iluminação mais normal, mas que a gente tem que sempre
fazer uma coisa diferente, né? Assim, eu procuro sempre não fazer o arroz com feijão. Eu procuro sempre com as luminárias que a gente tem no mercado, que vocês têm, né, e que vocês fabricam, mesmo painéis LEDs, que são luminárias mais, mais do dia a dia, né, mais comuns, digamos assim, mesmo usando luminárias mais comuns, tubo LEDs, painéis LED, a gente sempre procura usá-los de uma maneira diferente, sabe? Para ficar um projeto sempre mais enriquecido e mais diferente. Sim, é porque assim, a gente tem essa questão do orçamento, mas eu imagino que assim, o cliente com o orçamento mais enxuto ou não, ele sempre quer alguma coisa diferente vinda da sua parte, né? Com certeza, que é aquilo que eu te falei, é o grande desafio, né? Fazer um bom projeto com muito dinheiro é ótimo, é fácil. Agora, fazer um bom projeto, né, mais econômico, com peças mais simples, digamos assim. E Uhum. essa questão eu particularmente adoro, porque eu acho que é nesse momento que você vai se surpreenderam com sua própria criatividade e os resultados Uhum. têm sido muito bons, muito É que a bacanas. gente fala, né, que a criatividade, na verdade, ela a repetição do nosso trabalho vai nos ajudando a criar soluções criativas, né? Porque às vezes as pessoas acham que é só inspiração, mas é muita transpiração, né? Muita transpiração e muito conhecimento técnico, porque no caso Sim, da iluminação você tem que saber qual é o resultado que a luz vai dar. sim. Então, né, você tem que realmente saber o que você está fazendo, né, dentro daquilo. Bom, então eu vou começar aqui com os projetos que a gente separou para conversar hoje. E aí, assim, fica à vontade para falar para a gente assim, como que foi o processo, o que você quer contar para a gente sobre esses projetos. O primeiro que a gente separou aqui foi o da Simpla, que esse daqui é de BH, né? Então, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho desse projeto. Vamos lá. A Simpla é uma startup que a gente começou, que a gente pegou ela muito no princípio e fez. E a grande ideia, né, assim, a ideia de ouro é isso, é usar muito a criatividade com luminárias ou com lâmpadas comuns no mercado. Então, essa foto daí, o que, que nós fizemos? Nós colocamos nesse pergolado aí lâmpadas tubo LEDs. Elas foram intercaladas, a gente fez um zigue-zague com elas, né? Intercalou elas, que deram um efeito nesse pergolado. Você vai ver pela outra foto, né? Deu um efeito muito interessante de lâmpadas interrompidas, mas que atenderam perfeitamente, fizeram uma iluminação diferente, decorou, né? A iluminação fez parte da arquitetura, fez parte da decoração e ficou super eficiente para nesse caso. Aí nós temos um lugar de descompressão, é onde o pessoal faz um lanche, faz um almoço. Nós temos ali, tá vendo, uma mini cozinhazinha com geladeira. Uhum. Aí a gente iluminou ela ali naquele local para ter uma luz mais de trabalho. E essa daí a gente fez uma luz mais geral. Vamos ver o outro slide que eu acho que vai exemplificar melhor. Ainda tem outro. Bom, essa daí, o que, que a gente fez? A gente pegou uma eletrocalha, tá vendo? E embaixo Uhum. dessa eletrocalha, a gente colocou um perfil fazendo todo o contorno desse mesmo espaço. E esse perfil deu uma luz geral. Eu gosto muito de usar a iluminação periférica, sabe? Uhum. Fica como se fosse uma iluminação mais indireta e ela é mais agradável aos olhos. Como esse ambiente que está aí é um ambiente de uma lanchonete, digamos assim, um ambiente de refeições, de descompressão, de Uhum. bate-papo, né? Você não precisa, nesse caso, de estar com a preocupação de ter tantos looks em cima da mesa de trabalho. É uma coisa mais Sim. descontraída, mais despretensiosa. E essa iluminação periférica, ela é muito mais agradável, sabe, do que aquela Uhum. iluminação pontual. E é como eu estava dizendo, a gente sai do comum, sai do lugar comum. Você repara que atrás das cadeiras, dos bancos, né, das banquetas,
tem uma iluminação, tá vendo, no piso, de baixo para Sim. cima. Essa iluminação ela bate no teto e cria uma luz por reflexão e fica um efeito visual muito interessante. E são peças simples, né, mas com boas ideias de resultado. Então, aqui nessa eletrocalha é um perfil de alumínio, de LED, instalado de fora a fora. Que legal. Com o acetato, né, com aquele polímero embaixo para você, porque é muito importante também. Eu não gosto quando a gente visualiza os pontinhos da fita LED. Sim, sim. Então, ele dilui essa história, dando uma iluminação suave, macia, em cima desse ambiente. Ah, aqui é Aí, a imagem da tá primeira. vendo como a imagem mais de longe, como que ela dá um efeito, um impacto visual mais legal? Tá vendo? A Uhum. gente criou uma brincadeira com lâmpada tuboled. E olha que interessante que ficou, né? Deu uma luz geral gostosa, aonde precisava, onde a luz de trabalho, a gente colocou a luz mais pontuada ali para a luz de trabalho, como é lá naquela parte onde tem a pia, bancada, geladeira. Nessas Uhum. mesas, tá vendo? Se você olhar pelo teto, eu coloquei uns embutidos no sentido das cadeiras aí, tá vendo? Em cima de cada Uhum. mesinha, vê pela sombra no chão, e cada ambientezinho desse das cadeiras tem uma luzinha também. E aqui atrás é porque essa luz está iluminando essa parede aí com esses fios, tá vendo? Isso é uma Uhum. divisão. Então aí eu destaquei esse pedaço aí para dar uma luz de divisória mesmo, mostrando que eu Sim. estava separando um ambiente do outro. Essa iluminação ficou muito bacana. E usando o LEDs praticamente e a R70 e de Croicas, plafonzinhos, né, de AR70 e de Croicas. São iluminações super comuns aí no mercado, mas que você usando de uma forma diferente, né, já cria uma nova ideia. Sim, recuados, né, para dar menos E visão da fonte luminosa. eu tento usar sempre eles recuados, porque eu acho mais agradável, né? A luz no. Sim. A gente tem que tomar muito cuidado também sempre com o ofuscamento, Uhum. né? Evitar o máximo possível. Isso daí é na entrada da Simpla. São perfis de sobrepor e que a gente resolveu inventar, né? Porque a ideia é essa, sempre inventar. E a gente criou, veio com eles, tá vendo? Subindo pela parede, mas eles não estão encostados no teto, eles estão soltos no Uhum. teto com cabinho de aço. Eletrocalhas também, que vem com o perfil, esse perfilado adaptado nelas. Você vê pelo reflexo ali daquela porta que essa mesma história da parede virando no teto, a gente fez do outro lado ao contrário. Nós, da parede de cá, a gente virou para lá. Ficou muito interessante, muito interessante. E a gente tem que tomar outros cuidados, que são o seguinte: você tem que saber qual é a potência que você vai usar, né? Quando você soma tantos perfis. Sim. Imagina, você põe uma potência super forte aí, fica desagradável, fica, né, incomoda aí, entra até essa parte do ofuscamento, você fica com muita luz ali na sua cara. Então Uhum. a gente tem o cuidado de colocar, já que são um conjunto de perfis, a gente toma o cuidado de colocar eles com uma potência menor, porque a somatória deles vai dar boa luz e não vai incomodar na hora que você olha para eles. Né? Então, esse cuidado também é tomado na hora da gente fazer o projeto. Esse projeto é um projeto que tem cor, tá vendo? Muita cor. Sim. Piso é escuro, o sofá é escuro, as paredes são escuras. Então, a reflexão começa a ficar comprometida para fazer a iluminação. Aí é que entra o conhecimento técnico, de você poder elaborar um projeto com perfis, que é uma coisa também bem normal no mercado, mas você tem que dosar a potência desse perfil para ele criar uma atmosfera gostosa, ficar uma coisa diferente e não ofuscar e não incomodar. Aqui eu acho que a gente tem outra imagem. Ah, temos. Aí, que é a imagem contrária, exatamente. Uhum. A gente estava vendo essa parede da esquerda, né? E agora nós estamos vendo a parede da direita que eu estava falando que dá uma reflexão naquela porta de vidro, exatamente, que espelhou, tá vendo? Então, Sim.
Olha que agradável que ficou, olha que bonito, diferente, e usando perfil, que é uma coisa super Sim. normal no mercado. Mas Não, e é sabendo interessante dosar, que você usou os perfis, assim, muitas vezes a gente vê eles utilizados assim como maneira de dar destaque só até para um lugar ou, né, assim, mais como um acessório de iluminação e aqui você usou ele como iluminação geral mesmo, que tá com uma luz super boa o ambiente. é, e tomando esse cuidado de não ser uma potência muito alta que vai ofuscar todo mundo e que o conjunto fique harmonioso e dê uma luz agradável. Sim. Bom, acho que da Simpla tinham sido essas imagens que a gente separou, acho que deu para ter um pouco de ideia desses produtos que você comentou, né? São produtos mais do dia a dia que estão sendo utilizados nesse projeto de uma maneira diferente e criaram ambientes bem diferentes entre si. Sim. Aí a gente vai para o segundo projeto que a gente separou, que é o da Sascar. Você quer falar um pouquinho sobre a empresa, contextualizar para a gente qual que era a proposta? A Sascar foi um projeto que olha como que ele usa muito mais cor, Sim, super. né? E aí, o escritório da Óbvio, elas adoram usar as cores, principalmente as cores da empresa, né? Da logomarca, que tem Uhum, a ver com a história da cor da empresa. E essas cores aí são cores que absorvem demais a iluminação. uhum, Então, você tem que. Aí entrando naquela história, tem que saber dosar. E a gente fica sempre querendo criar coisas diferentes. Uma das coisas que eu adoro trabalhar com esse escritório é porque a gente pode inventar a moda de ideias, né? Inventar as ideias que quisermos e se elas se encaixarem dentro do orçamento, elas são todas executadas. Então, essa ideia aí foi muito boa, que eu peguei esses perfis todos, tá vendo que eles estão jogando a luz para o teto, ali em cima de cada perfil verde, a gente colocou uhum. uma fita LED, sabe? Jogando a luz para o teto. Ah, O teto já é branco, então me facilita a reflexão. Então, a gente usa uma potência X, que eu sei que ela vai bater no teto, vai voltar e me dá uma luz geral e uma luz indireta, que é muito gostosa. E a gente pontuou, tá vendo? A gente criou uma rede ali em determinados lugares, com bolas de opacas, né? Bolas leitosas de iluminação, fazendo parte do contexto da iluminação. Ficou muito divertido, ficou um lugar muito descontraído e deu a luz que a gente precisava, principalmente com esse tanto de cor que chupa a luz toda, né? assim, muda bastante, né? Ser um ambiente bem colorido, né? Assim, no Com, cálculo de iluminação. com certeza, porque é isso que a gente está falando, absorve demais. E são cores escuras, tá vendo? Uhum, Absorve demais a iluminação. Aí, esse também é um outro lugar que é mais de descompressão, tá vendo? Tem ali uma máquina de água, de café, isso é mais um lugar mais descontraído, né? A gente não precisa estar preocupada tanto com a norma aí nesse lugar. aham, Fez uma iluminação que ficou muito divertida, né? Você vê lá, isso daí é o outro lado do mesmo local. Já uhum. ali no fundo, se você ver, são as mesas de trabalho. Olha como é que a iluminação é diferente. Olha como é que em cima das áreas de trabalho eu já pontuei, pontuei não, eu já coloquei um tanto de iluminação, fazendo, né, um tanto de perfil, fazendo esse conjunto em cima das estações de trabalho, que essa iluminação me dá os 500 lux que eu preciso, de acordo com a norma, para iluminar aquela área de trabalho. Aí já muda completamente o enfoque e o conceito dessa iluminação. Ali nós temos uma iluminação apropriada para trabalho. E junto com isso, mantendo a história da iluminação indireta, repara que naquele armário lá do fundo, eu coloquei também uma iluminação jogando para o teto. Uhum. Tá vendo? Então são iluminações complementares que na somatória fica muito gostoso. Fica Ali muito você também bacana. usou fita de LED, Júnior? Usei fibra de leve. Quando eu gosto de usar assim, quando a fita não vai aparecer, eu vou usar o efeito dela indireto
eu uso a fita LED, até mesmo por causa de custo. Não tem Sim. sentido eu usar ali um perfil, que é uma coisa bem mais cara, né? E para me dar o mesmo efeito. Então, Uhum. eu acho que você tem que ter critério, você tem que ter bom senso, né? Para poder fazer as iluminações de acordo com o que você vai, o efeito que você vai criar e vai dentro de um bom senso de fazer com um custo sempre mais acessível, criando o mesmo efeito que você criaria, né? E aqui nessas áreas de trabalho, você acabou usando luminárias, são Aí eu usei regulares? perfis pretos Ah, no são hotel. perfis também, tá. São perfis. Bom, aqui é uma Então, outra imagem é um outro ângulo, do mesmo local, né? e uma coisa que eu gosto muito de fazer as meninas criam nichos, né? Muito interessante. Aquilo ali, no fundo, que eu coloquei um perfil em cima, ali já é perfil. Por quê? Aham. Se fosse fita LED, aquele quadro é um quadro branco de escrever, sabe? Ah, De reuniões que eles escrevem com aqueles pincéis, né? Aquelas canetas sim, de quadro branco, elas criam esse quadro para poder ter esse tipo de reunião, esse tipo de evento, né, naquele local. E se eu coloco aquele perfil ali para iluminar esse quadro branco. Esse caso, eu coloco sempre perfil, porque essa lousa, esse quadro branco, ele é brilhante ou semi-brilho. Se eu uhum, colocasse ali a fita LED, ela ia pontuar, refletir, né? E ia ficar muito feio. Então, nesse caso, eu uso sempre o perfil para não ter o risco de ter os pontinhos, né, aparecendo e refletindo ali. sim. Então, isso é Essa uma coisa escola, até, não, só falar uma coisa que você tem falado aí que é muito importante, né? Que a gente vê que sempre se preocupar não só com o efeito da luz naquele local, mas com a reflexão da luz e com aquilo que ela gera, né? Porque às vezes a gente vê vários é, erros de projeto que vêm da reflexão, que cria umas formas esquisitas, alguma, né? Igual você falou do LED, ficar refletido os pontos de LED. não, e isso você vê demais, né? Agora que a gente está conversando sobre isso, que as pessoas vão ouvir o que a gente está falando, todo mundo vai começar a reparar. Geralmente é assim. Existe É, muita iluminação que coloca, por exemplo, que o pessoal coloca embaixo de um balcão ou numa parede, né, assim, na parede no piso, jogando a iluminação para o piso, e ninguém se preocupa com a reflexão. Então, isso quando acontece em mármore, pedra, ou sim, um piso cerâmica brilhante, ou semibrilho, nem semibrilho não pode. Tem que ser absolutamente fosco para você poder jogar uma iluminação e não aparecer os pontinhos de LED, que fica uma marmota, né? Fica, uhum, eu particularmente tenho pavor. E aí, nesse caso, porque quando acontece isso, eu uso o perfil, porque pelo menos vai me dar uma luz refletida, mas é, uma luz refletida que não está pontuada, que não está sendo marcada, uma luz difusa, de fora a fora. Então você vai ver uma reflexão de um perfil, né? Uma luz branca, um perfil com acrílico, ou com acetato, ou com o polímero, iluminando uma luz geral, pelo menos, uma reflexão bonita, né? Não é uma sim, reflexão daqueles pontinhos que você vê. Você imagina o local onde essa fita está instalada refletindo, é um buraquinho, né? Um nicho assim. Esse nicho às vezes também é muito mal feito e ele ainda reflete também no chão junto com aquelas pontinhas da fita sim. LED, porque ela está iluminando aquele nicho. Então fica tudo horrível. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É, é, bases reflexivas. A gente tem que tomar muito cuidado para não deixar isso acontecer e não criar o ofuscamento, porque incomoda, é feio, né? Sim. Isso atrapalha o projeto. Para quem está nos assistindo, já deve ter visto a fita de LED, ela tem os pontinhos ali do LED, é disso que a gente está falando, que ele marca, então a gente acaba utilizando ele nos lugares onde ele vai ficar escondido, sem refletir, e aí nos casos onde tem esse tipo de reflexão, que a Júnia está
pontuando aqui, aí a opção é usar os perfis de LED, que eles têm um acrílico embaixo, os da Save, inclusive, eles têm uma placa específica para o perfil, que ela realmente não marca, então a gente consegue um efeito, o mesmo efeito, só que com o produto certo, para não ficar com esses probleminhas que ficariam se fosse com a fita direto, né? Exatamente. E eu acho que qualquer bom projeto de qualquer área ganha prima pelos detalhes, porque isso são detalhes que não podem Sim, acontecer, né? São detalhes que fazem toda a diferença, não tenha dúvida. Então a mas gente tem que são esses tomar detalhes que cuidado. mostram se o projeto foi feito por alguém que entende do assunto ou não, né? Porque aí a pessoa não vai pensar nessas questões. Exato, e não pensa mesmo. Isso eu acho que assim, cada macaco no seu galho, né? Assim, então, não adianta. Eu vejo isso demais, esse tipo de erro demais, toda hora, porque o arquiteto, o design de interior fala, não, isso é muito simples, eu faço, mas vai olhar o resultado. Porque são coisas que a Uhum. gente aprende no dia a dia mesmo, aprende com muito estudo, né? Você estuda, você vê, essa pós-graduação que eu fiz, a gente estuda muito isso é muito falado, de normas, de reflexão, de ofuscamento, tem que ter esses cuidados todos para você ter um resultado bom e um bom projeto. Sim, sem dúvida. Bom, aqui Aí, para perceber, só uma dúvida, assim, esse espaço da empresa, ele é todo meio integrado, é isso? Porque aqui a gente está vendo um pouquinho da parte do aí refeitório, é uma sala de reunião. mesas, e está vendo de dentro da sala de reunião, né? Isso. Aí é uma sala de reunião. Você vê que tem um vidro aí fazendo a divisão de um Sim. espaço para o outro. Nesse caso, olha só, eu já usei um perfil suspenso com cabo de aço numa mesa azul. Olha, tanto que vai puxar a reflexão dessa luz, né? A mesa é azul, as cadeiras são pretas, o chão é escuro, tá vendo? Então eu tive que, neste caso, na sala de reunião, eu tenho que ter os 500 lux em cima da mesa. Então eu usei esse perfil pendurado, com uma luminária, uma encaixada na outra, assim, em sequência, formando um grande perfil, mas que me dê esses 500 lux em cima dessa mesa. Então essa mesa está com os 500 lux exigidos pela norma. Mas eu Uhum. carreguei mais na iluminação e ainda suspendi ela com cabo de aço para eu conseguir ter o resultado certo em cima dessa mesa que é escura, azul, você imagina. Sim, sim. Mas tudo é possível de fazer. Você vê que as paredes são de madeira, né? Tudo absorve demais. Mas a gente a gente usa o Dialux, né, para poder fazer os cálculos e pôr a iluminação correta em todas essas áreas de trabalho. E olha como é que ficou bonita essa vista da sala de reunião, né? Você vê o todo, hoje em dia está usando muito isso dessa integração geral da empresa com o todo, com os trabalhadores, com, né, o pessoal que está lá trabalhando na área de trabalho, com o pessoal que está na descompressão, fazendo um lanche. Essa integração hoje em dia que tem sido feita nas empresas, eu acho que isso contribui demais até para a produção mais positiva, sabe? Uhum. Desse trabalho dessas empresas. É muito legal o conceito hoje de como montar uma empresa corporativa e qual que é a integração que se faz com os funcionários. É muito legal, é um endomarketing muito legal. Sim. Eu acho que desse projeto eram essas imagens que a gente tinha separado, né? Já é um projeto bem diferente do primeiro, com muito mais cores, que a gente sabe que também é um desafio para conseguir ter a iluminação adequada. Até ia perguntar para você se você usava o Dialux, você já respondeu. Aí, Sim. nesses casos, até tirar mais uma dúvida, nesses casos onde eu tenho um ambiente todo aberto, todo integrado, e tenho locais onde eu tenho essa questão da norma e locais onde não, mesmo assim, você calcula tudo pelo Dialux, e aí algumas áreas você tem mais liberdade, aí você usa essa liberdade escolhendo pontos de iluminação sem necessariamente esse
compromisso de ter 500 looks na mesa de trabalho, é isso? É isso. Agora, mesmo, por exemplo, essas áreas de descompressão, essas áreas de uma lanchonete, uma coisa assim, eles também têm uma norma para eles, Uhum. só que é menos intensidade de luz. Eu não preciso ter tanta luz nesses lugares, Tá, né? Nesses lugares eu posso ter menos luz. A preocupação maior mesmo é em cima das áreas de trabalho que são mais importantes, você manter pelo menos esses 500 luz. certo. Nas outras áreas você tem mais flexibilidade. E aí, assim, uma dúvida aqui nesse ambiente ou no outro, quando tem essa integração de ambientes também, aí você acaba optando por ter que fazer todos com luz mais branca. Ah, eu estou vendo ali no fundo, nessa imagem, que tem deve ser uma fita de que tá mais amarelada, mas o restante acaba tendo que ser mais branquinho mesmo. Eu uso muito para corporativo, eu prefiro usar 4000K, que é a iluminação mais neutra, Ah, tá. né? Então, agora, por exemplo, na área de lanchonete, na área mais aí eu gosto, já que é uma área mais de descompressão mesmo, é uma área mais de relaxamento, aí eu já uso 2700, 3000K, porque você sabe que a cor da luz ela influencia diretamente nos seus hormônios. Então, a Uhum, luz 4000, 5000, 6000, daí para mais alto, essa iluminação é uma iluminação que estimula os seus hormônios a trabalhar e a não relaxar. Então, com a luz correta numa área de trabalho, a partir que eu gosto de usar a partir de 4000, não gosto muito de 5000 e 6500, não. Isso uhum, eu espero que são cores de iluminação mais para fábricas, para lugares que você tem que estar 24 horas. Vamos supor, uma fábrica que trabalha 24 horas. Essa tem que ter um IRC muito mais alto, né? Para a pessoa trabalhar ali naqueles, naqueles, naquela função que ela está, numa fábrica, por uhum, exemplo. Agora, num escritório corporativo, nas áreas de trabalho, eu ponho 4000K, que é uma luz que não é tão brancona, mas é uma luz que estimula o trabalho, né? Que uhum, estimula a pessoa a produzir, a ter boas ideias e tal. E quando é numa área de descompressão, eu já ponho a luz mais amarelada, porque é uma luz mais de descanso, de relaxamento, mais apropriada. Cada ambiente eu coloco a cor da lâmpada mais apropriada. uhum. Legal. E aí, o outro projeto que a gente separou, né, é esse da Prodap também, se você quiser contar um pouquinho para a gente o que que é a empresa, como que foi o Eu adoro esse desenvolvimento do projeto. projeto. Esse projeto é também essa história. Fazer um projeto dentro da norma, mas usando uma criatividade. Você vê que ele é completamente diferente, né? Assim, também todos os projetos têm a sua personalidade, né? Digamos assim. E eu vou inventando moda, vou inventando com luminárias muito simples, eu vou criando coisas que vão ficando bem interessantes. Olha que bacana que ficou esse projeto. E tá vendo, nas laterais, a área de trabalho sempre preocupada em manter os 500 looks, sempre preocupada em seguir a norma. Aí também nós temos o uso de muita cor, né? Então a reflexão é diferente. Então você tem que preocupar nas áreas de trabalho de carregar mais a iluminação para poder dar o resultado dos 500 looks na mesa. E aí a entrada eu já fiz uma coisa mais decorativa para chamar a atenção mesmo do escudo da empresa ali no fundo, do nome da empresa ali no fundo. Eu gosto muito desse projeto também, é bem interessante. Mas aí você usou, são os mesmos, é o mesmo tipo de luminárias que você usou, só que nessa brincadeira de formatos ou são luminárias diferentes? Não, essas aí já são luminárias diferentes. Essas daí eu nomino elas de. São tubolé desencapadas, é como se as tubolé. Vocês têm isso daí. É um perfil que é uma Sim. tubolé
se põe o acrílico nela, em volta dela, né? E dá um acabamento melhor. E ele, então, me dá essa condição de, como ter um acabamento melhor, de não ser a tubolete, porque a tubolete tem uns soquetinhos, Uhum. né, no final delas. E essa não, essa é uma luminária perfilzinho que tem diversos tamanhos e eu faço a composição dentro dos tamanhos existentes no mercado e criei isso daí. Então, nós temos por exemplo, nessa primeira, nós temos um perfilzinho desse de tubo LED de 1,20 m e a viradinha dele já é de 60 centímetros. E o encaixe de acabamento deles fica melhor do que se fosse só a lâmpada tubo LED. Uhum. Aí, dentro do que a gente tem no mercado, a gente vai criando. Né? Essa luminária, por exemplo, é uma luminária que eu uso muito porque ela impacta como um perfil e ela tem um custo muito bom. Uhum. Né? E lá na área de trabalho já tive uma sequência ali de luz para me dar o resultado final dentro do que eu preciso nas mesas de trabalho. Vamos para mais uma imagem aqui, num outro ângulo, né, dessa entrada. Olha que legal essa daí. Na lateral aqui da direita, tá vendo que a gente tem ali um tanto de cadeirinha, e eu pus a mesma luminária, eu fiz uma linha ali em cima. Uhum. Ali é uma área também de que a pessoa trabalhar, que a pessoa pode lanchar, mas pode trabalhar também. Então ali eu pus uma luz mais forte, porque a pessoa pode sair dali da mesa de trabalho e querer ali ter uma reunião com outro cliente, com alguma coisa assim, então ali ele fica mais reservado. Aquelas Uhum. 3 cabininhas ali do lado, tem uma amarelinha, outra azulzinha ali são também cabinezinhas de trabalho, sabe? São de pequenas reuniões, ou pequenas lives, ou pequenas qualquer coisa mais individuais que usa ali. Então, eu também fiz uma iluminação bem interessante ali. Outra coisa que eu gosto nesse projeto é porque, como as meninas do escritório da Óbvio usam muito cor, elas usaram cor até no teto. Então, eu coloquei Uhum. uma fita LED aí em cima, contornando toda essa parte rebaixada, né? Destacando o teto. Então, aparecem as cores do teto. Olha que legal. Sim, acho que a gente tem uma imagem, mas Aí, acho olha. que ainda não é. E isso, a gente assume toda a tubulação, a gente assume todas as eletrocalhas, assumindo tudo, sabe? Tudo faz parte do projeto, da decoração, da arquitetura, da valorização, de tudo. Nesta sala aí, por exemplo, é uma sala também de reunião, tá vendo que a gente usou a fita LED, o perfil LED nesse quadro branco. Ali Uhum. também pode ser uma área de reunião. Lá no fundo também é um quadro branco. Eu usei a iluminação para poder lavar esse quadro para a pessoa poder escrever e todo mundo que estiver nessa reunião enxergar mais. Olha a iluminação do teto, é aquela história do pergolado intercalando as luminárias, isso dá uma luz geral muito gostosa. Eu costumo dizer que enche a caixa de luz, sabe? Uhum. E de uma forma divertida, de uma forma descontraída. E ainda coloquei aquelas arandelinhas ali nos pilares para dar uma valorização nesses pilares, e o conjunto fica muito interessante. E ele pode ser usado tanto para reuniões mesmo, de discutir-se um projeto, discutir um assunto, discutir uma ideia de um cliente, como um lugar bem de descontração. E Para essa você. ideia das luminárias que você faz, elas desencontradas, acho que isso dá um conforto visual maior também do que se elas fossem em linha, né? Porque ficaria bem marcadas as linhas e dá E uma fica ideia de movimento. porque a ideia é sempre assim, como criar um ambiente gostoso que faça com que os meus funcionários se sintam bem, Uhum. né? E eles se sentindo bem, eles vão produzir mais. A ideia sempre que a gente pensa é essa, assim, como tornar um ambiente super agradável para ser mais produtivo. Sim. Né? Olha que lugar gostoso de trabalhar. Você nem gostar de trabalhar numa empresa, né? Então,
tão cuidadosa. Eu acho que assim, são empresas que tomam esse cuidado para receber o seu funcionário, para que ele se sinta muito bem e produza o que eu preciso que a empresa produza, né? Assim, a empresa, Sim, os olhos da empresa, digamos assim. sim, mas é interessante que o funcionário esteja cada vez mais confortável nesse ambiente para que ele se sinta até, tipo, não é tanto como se estivesse em casa, mas é quase lá, né? Assim, um confortável, produtivo. Eu acho que cria nesse funcionário aquela vontade de ir trabalhar num lugar tão legal, que Uhum, ele percebe que, que a empresa está preocupada com o bem-estar dele. Então a empresa está tendo um maior carinho, maior dedicação em fazer para ele um ambiente muito legal de trabalho, que ele se sinta muito bem. Eu acho isso muito sim. legal. É, aqui, né, que essa imagem aqui dá mais destaque para o que você comentou aqui da cobertura, né? E você vê que está aí, ó, uma eletrocalha passando no meio do caminho, sabe? Uhum, Mas faz parte do contexto, faz parte do todo. A gente assume, né, digamos assim, a gente assume as tubulações, a gente assume os ar-condicionados. Tem aí até uma foto que aparece uma grelha de ar-condicionado, assume uhum. tudo, sabe? E aí entra no todo do projeto e a gente valoriza ainda com a iluminação, fazendo uma coisa bem divertida. Sim, aí é em cima desse rebaixo aqui que tem a fita de LED, né, que você comentou. Exatamente, porque ali eu não tenho nada reflexivo. Tá vendo? É tudo fosco. Então eu posso usar a fita LED, que ela não Uhum, vai voltar esse brilho e ofuscar e incomodar ninguém. E dá uhum. um efeito super bonito, né? Nas cores que Sim, foram criadas ali. legal. E aqui acho que. Ah, não. Depois tem mais fotos. Aqui é. Aí a recepção da Prodap, a gente colocou uns spots, aqui à esquerda dá para você ver uns spots, esses spots eram, são para jogar ali no fundo, quando eles colocarem alguma mensagem ou escreverem alguma Uhum, coisa, ao mesmo tempo eu ilumino a base ali onde estão sentadas as recepcionistas e nós criamos esse detalhe em volta da placa da Prodap, né, destacando, soltando ela, criando uma iluminação que solta ela desse bloco dessa recepção. Então, uhum. uma coisa em 3D assim, mais interessante, destacando a marca. Sim. Aqui Né? também da marca você usou fita LED. Aí foi fita LED, esse chão não Uhum. dá reflexão não. E É, agora né? você vê como que a superfície reflexiva reflete o perfil, esse perfil está em frente, né? Olha lá como que o Uhum. fundo está refletindo a iluminação que tem do lado de cá. E nesse caso, tudo bem, porque ali não está incomodando nem ofuscando ninguém. Né? É uma recepção Uhum. desse lugar. Mas como que reflete mesmo. Imagina se fosse fita LED que eu tivesse colocado lá do outro lado. Ia estar ali marcando todos os pontinhos. Né? Sim. E aí é feio, não é uma iluminação bacana. E quando você põe a iluminação do perfil numa base reflexiva, ela dá uma linha de luz, ok, não está incomodando ninguém, não está mostrando os pontinhos, não está feio, está uma coisa bonita, normal, iluminando ali aquela outra área que tem essa parte refletindo. Assim. Sim. É uma aposta de Então, dá para usar todos, né? Só precisa escolher um lugar. só saber usar. Você vê que é uma porta aqui de vidro que está refletindo. Uhum. E lá no fundo o painel também é de vidro, porque essa porta está aberta aqui do Sim. lado esquerdo é um vidro e do lado direito a porta está aberta. Então está Uhum. refletindo lá no painel. Então pelo menos está refletindo um perfil. Não está refletindo os pontinhos que é aquela marmota. Sim. Aí, olha que delícia essa área. É a área deles de descompressão mesmo. Então, é uma luz. Marquei essa mesa com os pendentes divertidos. Você vê que os pilares estão lá sempre marcadinhos. Essa foto está de dia, né? De noite ela marca mais, fica mais interessante. Lá no fundo nós temos uma salinha de televisão, tá vendo?
Eu Uhum. coloquei uma luz ali no fundo para encher aquele espaço de luz, mas não competir com com a televisão, com a imagem, qualidade da imagem da televisão. Que é outra coisa que a gente sempre tem que tomar muito cuidado. A tela da televisão é um espelho. Então, Sim, se você colocar uma iluminação, vamos supor, na frente da tela, você vai comprometer a qualidade da imagem, com certeza. Eu procuro nunca fazer isso, eu faço atrás, tá vendo? Essa luz está por trás da televisão. E, mas muita gente faz isso, coloca a iluminação na frente da televisão, vamos supor, se ali fosse um aparador, né, nessa base embaixo da televisão, a pessoa ilumina aquilo ali sem pensar que está iluminando a base, valorizando aquilo ali, mas que está comprometendo absolutamente com a imagem da tela. Ou muitas vezes a pessoa põe, sei lá, alguma coisa que reflita nessa tela de televisão. Tem que tomar muito cuidado. Isso aqui é um ambiente, um espaço corporativo. Mas se essa luminária em cima da mesa ficar acesa na hora que estiver vendo a televisão, ela vai refletir. Então, o ideal é que, na hora que for ver a televisão, essas luminárias pendentes estejam apagadas. sim. E elas estão exatamente num local que, com certeza, deve estar refletindo nessa televisão. Então, você tem que saber também. Os projetos é muito comum, eu sempre faço, dividindo em várias sessões, sabe? Acendendo em várias sessões Uhum. distintas para esse tipo de coisa. Então, na hora de ver uma televisão, desliga-se os pendentes. Sim. Na hora, você vê que agora os pendentes estão acesos, mas a televisão está apagada, Uhum. né? E vice-versa. Você tem que ter o controle total para você poder criar cenas, né, daquele momento que vai ser usado. Então, agora nós vamos almoçar, vamos lanchar, acende a luz da mesa de jantar, ou de lanche, do que for. Vamos ver uma Uhum. televisão? Apaga-se aquela luz e acende as outras que não vão comprometer com essa história da reflexão na televisão. Por isso que é importante você também criar várias sessões em todos os projetos para você poder ter o uso correto à medida da ação que vai ser feita ali naquele momento. Sim. Ficou Né? bem legal esse espaço também, que é mais descontraído, né? E com uma iluminação mais suave, né? Mas ficou É. Mais ao mesmo gostoso, tempo com a né? mesma linguagem, né, dos outros. E a cor sempre presente, né? Sempre usando muita cor. E aqui também tem uns spots, né? Que eles estão apagados aqui, será? Não, acho que estão acesos. Eles estão apagados, eles estão Ah, tá. apagados. Esse spot, você percebe também que eles estão numa eletrocalha atrás da onde é o sofá. Sim. Eles praticamente estão em cima das plantas, né? Daqueles Uhum. vasos de plantas. Aquela luz ali, quando acende e a pessoa está no sofá, vamos supor, não está usando a televisão, mas está Uhum. lendo um relatório, está lendo algum projeto, alguma coisa, algum jornal, que for. Essa luz, ela está iluminando por trás, mas está perfeita, batendo no objetivo da leitura para a pessoa enxergar direitinho aquilo ali. Porque senão a gente vai ter a luz só da frente, que é aquele perfil lá na parede. Aí Uhum. a leitura fica contra a luz, digamos assim. Então, Sim. essa luz por trás é uma iluminação complementar para quando a pessoa precisar de ler alguma coisa, ela tem essa luz vindo por trás e iluminando o plano de leitura dele. E também não chega a ficar na cabeça da pessoa, né? Não, tá atrás, nunca na cabeça, jamais, nunca. Porque mesmo sendo LED, que não esquenta mais, porque antigamente ainda eram as lâmpadas É. convencionais, que era um inferno, né? Porque unhava literalmente Aham. o miolo da pessoa que estava sentada ali naquele sofá. É uma arma, né? Agora, mesmo sendo LED, não aquecendo, eu acho que a sensação, luz é sensação, né? Então, a Sim. sensação de ter uma luz em cima da sua cabeça não é muito agradável. Então, Sim. você tem que procurar sempre tomar esse cuidado.
de iluminar, por exemplo, ali essa luz é para quem estiver lendo alguma coisa, mas ela não está em cima da cabeça da pessoa, ela está vindo por trás. Então ela dá uma iluminação sem estar ali incomodando a pessoa com aquela luz na testa dela, imagina. Sim. É desconfortável, né? Não é uma luz tão agradável. Ai, Júnior, acabei não deixando. Eu achei que tivesse aqui as imagens que você comentou aqui desses espaços aqui, eu acabei não deixando aqui na apresentação. Mas assim, as pessoas já Eu tiveram falei, aqui do projeto, acho que vale a pena entrar no site do escritório, óbvio, e dar uma olhada nesse projeto, que tem muito mais fotos lá. e no meu site também tem todos Ah, no esses seu também, projetos. então. Ah, então tá. O meu site é juniacassalade.com. E da Óbvio Arquitetura também. E agora eu acho que também no Casoca. O Casoca, esse último trabalho que a gente fez para vocês, foi eles criaram a Universidade Casoca. Então, nós fizemos, eles fizeram vários módulos, no qual eu dou várias dicas de iluminação, né? E ficou muito interessante. E foi, né, numa parceria com vocês da Save Energy. Sim, eu ia falar, você já deu um spoiler aí, que a gente fez esses conteúdos junto, eu já assisti, eles estão super bacanas. Ah, Tenho aqui a data que eles vão ao ar, mas se já já foram lá, já eles já estão estão. lá o primeiro e o segundo módulo. Eles vão soltar, né, a Universidade Casoca vai soltar de 2 em 2 módulos. Então, semana passada soltaram os 2 primeiros módulos, essa semana já vão soltar mais 2, e semana que vem mais 2 módulos. Nós fizemos, né, em parceria com vocês, da SAVE e Universidade Casoca, 6 módulos falando sobre iluminação, dando dicas e tirando Sim, dúvidas, esclarecendo, né? Uma conversa mais completa do que essa que a gente teve aqui hoje. Que hoje a gente meio que explanou, né? Assim, só a básica, uma conversa mais básica. E nesses módulos a gente aprofundou mais, ficou muito legal. O eles pessoal estão bem pode. legais, eu assisti, recomendo todo mundo que está nos assistindo dar uma passada lá também para assistir esses conteúdos. Tem algumas coisas, né, que você acaba abordando lá, que a gente também conversou aqui, mas acho que lá realmente esses conteúdos estão mais extensos, então hoje deu para dar um gostinho do que está lá, então fica a nossa dica também para conferirem todo o conteúdo disponível lá. Isso, vai lá no Casoca, confere, e a Save Energy também está com esses conteúdos, né? Eles estão bem espalhados, estão no meu site, no site da Save, e estão no site do Casoca. Então vai estar bem espalhado para as pessoas terem essas informações. A gente tinha muitos projetos para falar aqui hoje, a gente separou só esses três, porque também a gente achou que fosse ficar meio extenso, né? Se fosse falar de vários. Mas assim, aproveitando que a gente ainda tem um tempinho, tem mais alguma coisa que você gostaria de contar para a gente assim sobre esses projetos corporativos que você desenvolve? Se tem alguma coisa que você gostaria de dar de dica para quem está nos ouvindo? A gente tem um público que tem pessoas que trabalham em loja, também tem light designers, tem arquitetos, então a gente tem um público heterogêneo que assiste as nossas lives. E se tem alguma outra dica, alguma outra informação sobre esses projetos que são mais específicos, né? Você já comentou com a gente questão de norma, que esses tipos de projetos você precisa fazer ele no Dialux, né? Que a gente sabe que residencial muitas vezes ele acaba não sendo feito por motivos que a gente já comentou, mas o que é mais que você gostaria de deixar de dica para o pessoal que está nos assistindo? Eu acho muito importante, quando você pega um projeto, você, antes de iniciar esse projeto, conhecer muito o perfil da empresa ou da pessoa, do cliente, do que for. Diante disso, você elabora um projeto sempre mais personalizado. Não tem um projeto igual ao outro, né? Não existe projetos iguais, digamos assim. Cada projeto é um projeto único. E é muito importante você ter um conhecimento técnico do tipo de iluminação que você vai usar.
As iluminações que eu penso para colocar naqueles projetos, eu já sei exatamente o resultado que vai dar. Então, é tão importante você ter o conhecimento de lâmpadas, de fitas LEDs, o conhecimento de ficha técnica mesmo, de lumens, de lux, do resultado que isso vai impactar. E como isso é muito técnico, eu sempre sugiro procurar um profissional da área, porque acontecem muitos erros, né? Feito esse que a gente conversou, de fitas LEDs refletindo, de ofuscamentos. Então, acho que isso são cuidados que, para um bom projeto, para se ter um bom resultado, você tem que ter, você tem que saber esse tipo de coisa. Acho que a gente tem que trabalhar sempre com muito carinho em tudo que a gente faz, né? Eu adoro o que eu faço. E não engessar, eu acho que sempre você tem que pesquisar, estar sempre atualizando, estudando, procurando mais conhecimento sempre, sempre. Porque isso faz toda a diferença no projeto que você vai fazer. Né? Arroz com feijão, qualquer um faz, mas eu acho que você ganha são nos detalhes, no diferencial, no uso correto de tudo, com ideias inovadoras, com ideias diferentes. E para isso você tem que ter um conhecimento, né? Acho que é por isso que essas parcerias do arquiteto ou do escritório de arquitetura, do design de interiores com um profissional específico, igual você tem com um profissional de ar-condicionado, de projeto estrutural, de projeto hidráulico, né? Deveria ter o projeto luminotécnico, porque é muito específico. E você precisa realmente ter um conhecimento muito amplo, né, do tipo de lâmpada, do tipo de material que você vai usar para valorizar aquele projeto. E deixa eu ver o que mais. Sempre tentar fazer coisas diferentes, né? Sempre sair do lugar comum. E ousar, gente, tem que ousar. Tem que sempre procurar fazer coisas bem diferentes, né? Sair do lugar comum. E porque assim, a gente vê que tem muita novidade, né, de produtos novos no mercado, mas ao mesmo tempo tem esses projetos, eles sempre também têm novos usos para produtos que a gente já tem, né? E assim, no seu processo de projeto, assim, o que você faz? Você acha que é interessante referências? Tem alguns profissionais que você sempre olha, alguns produtos, ou feiras de iluminação? O que você acha que é mais importante, assim, nesse sentido? Olha, no meu sentido pessoal, eu sou uma pessoa que estou sempre buscando informação. Então, eu participo de congressos, de LED Fórum, de lives, de palestras. Eu sempre estou me atualizando. Eu acho que, principalmente na minha área, obviamente na minha área. Isso é muito interessante sempre de fazer. Eu gosto de usar materiais de bons fornecedores, né? Então, assim, de boa qualidade. A Save é um dos fornecedores que eu gosto de trabalhar, porque me dão garantias nos produtos, me dão garantias de drivers, de fita LED, de tudo, de todo o Uhum. material. Então, eu sinto que assim eu estou preservando o meu projeto, eu estou preservando o meu cliente, né? Porque não é a mesma coisa, porque tem acontecido muito, não é a mesma coisa você indicar um bom produto e a empresa ou o cliente comprar numa internet. Uhum. Né? E tem acontecido. E eu falo para esses clientes, eu falo, olha, eu posso te garantir essas marcas, desses produtos, desses fornecedores que eu conheço. Agora, se você comprar na internet um produto que eu nunca vi, eu te garanto que o projeto não vai ter o resultado que foi elaborado, que foi pensado e calculado, né? Que a gente usa um Dialux. Você pega as fichas técnicas, pega aqueles dados ali, joga no Dialux para saber se vai ter aquele resultado ou não. A partir do momento que aquilo é mudado, que aquilo é alterado, obviamente não vai dar mais o mesmo resultado. E eu acho que o cliente vai ter chateação, porque fitas de má qualidade, ou drivers de má qualidade, qualquer coisa de má qualidade vai te dar um problema a muito curto prazo. E uma Sim. das grandes vantagens do LED, uma das grandes vantagens do LED é a durabilidade, né?
LED, um bom LED, ele dura muito. Agora, se você compra um LED de má qualidade, um aparelho de má qualidade, uma luminária de má qualidade, um LED de má qualidade, rapidinho você vai ter amolação e eu acho que assim é rasgar dinheiro. É preferível você fazer uma vez só, usar produtos de boa qualidade, para não ter que daqui a 2, 3 meses começar a ter que recomprar tudo de novo e o projeto não vai ficar o mesmo. Você não vai achar aquela mesma lote daquele mesmo LED que você comprou lá atrás e vai começar a dar a iluminação diferente. Sabe quando você coloca um LED que ele começa com a iluminação 3000, toda linda, no final ele está âmbar ou verde no meio do caminho. Porque isso acontece demais com produtos de má qualidade. Então, evitar isso, usar sempre produtos de boa qualidade, com garantia de no mínimo 1 ano, sabe? E que te dê esse conforto e essa segurança para você, para o seu projeto e para o seu cliente. Com certeza, assim, a gente vê muitas vezes as pessoas, principalmente as que não entendem disso, falando, lâmpada é tudo igual, produto é tudo igual, mas a gente também ouve muitas dessas pessoas reclamando que, eu coloquei essas lâmpadas e em 4 meses, 5 meses, estava tudo diferente do que eu comprei já, não tá, brilha, mas não está iluminando como deveria, né? Então, assim, mesmo nesses projetos que você mostrou para a gente, tem muitas soluções interessantes com produtos que são relativamente básicos, né? E que, às vezes, é muito melhor a pessoa escolher, quando ela vai fazer o projeto com um profissional, ela conversar sobre essas questões orçamentárias, aquilo que ficaria bom para ela, para que o profissional consiga indicar produtos de qualidade dentro do orçamento, né? Do que deixar isso para lá e fazer com produtos que não têm garantia, que não têm qualidade, né? Enfim. E que vai perder no seu projeto muito rápido. É questão de 3, 4 meses mesmo, de você ver uma fita LED que de repente você olha, ela tá, cada pedaço dela é de uma cor, tem verde, laranja, tem âmbar, tem branco. Aí você perde, né? Assim, e mesmo para, vamos supor, uma empresa corporativa, o seu cliente chega lá e enxerga isso, vai pensar, pô, essa empresa não tem tanto capricho, né? Não teve tanto cuidado de pôr um produto de boa qualidade. Então, eu acho que isso tudo é questionável até para o seu cartão de visita, o que você quer transmitir para o cliente. Sim, sobretudo quando a pessoa realmente procura um profissional, faz um projeto bacana e tem que vale toda, né, assim, vale super a pena não deixar que a iluminação acabe estragando depois o projeto, né? E tudo é luz, né, gente? É a luz que valoriza o projeto. Olha, a iluminação valoriza um projeto ruim, como também pode acabar com um projeto maravilhoso, como já dizia Niemeyer. Então, assim, realmente, luz é tudo. Ela pode valorizar tudo o projeto, mas ela pode também destruir um projeto. Uma iluminação mal feita pode destruir um projeto. Essa semana, eu coloquei no Instagram exatamente uma questão dessa, de um antes e de um depois. É um escândalo a diferença que faz. É um escândalo. Bom, eu acho que nosso papo deu para trazer bastante informação, assim, apesar da gente ter passado talvez um pouco, não com tantos detalhes sobre cada projeto, que com certeza tem muito mais coisa para falar. Acho que deu para ter uma ideia do apanhado geral ali do seu processo de projeto, de questões importantes, né? Como as cores influenciam, como a gente pode usar produtos, os mesmos produtos, numa situação ele vai ficar bom, numa situação ele vai ficar ruim, e é necessário ter o conhecimento sobre isso para poder escolher, a questão dos produtos de qualidade. Então, assim, para quem nos assistiu, nos acompanhou até agora, fica a dica para olhar no nosso parceiro, que é o Casoca, os conteúdos que foram produzidos com a Júnia. No site dela tem várias outras fotos super bonitas desses projetos e de vários outros que a gente... Foi até difícil escolher os projetos para falar aqui, porque todos eram muito bonitos. E eu queria super agradecer a sua participação com a gente, foi muito bom ouvir você falar dos seus projetos, porque olhando eles, a gente vê que eles são bonitos, mas é muito bom ter esse conhecimento do que você pensou, de como que foi o processo de criação deles. Então,
Queria agradecer a sua participação com a gente. Foi um prazer, gente. Espero ter ajudado vocês, né, com essas dicas e que são dicas preciosas. Então, se vocês puderem passar a usar nos seus projetos e sempre lembrando de faça uma parceria com o Light Designer, que isso é muito importante, tá bom? Foi um prazer. Obrigada a você, Lígia. Obrigada a Save Energy. Foi um prazer. Estou à disposição. É isso aí, pessoal. Até a próxima. A gente ainda deve ter mais um Lighting Trends até o final do ano. E fica aí o convite para vocês participarem com a gente no próximo. Até lá!